Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Me chamo Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Atlético de Madrid. A equipe que empatou hoje com o Galatasaray era um jogo muito importante que o Atlético vencesse. Era muito importante que vencesse o jogo de hoje para conseguir deixar mais encaminhada a classificação ali entre os 8 primeiros da, da fase de liga ali da Champions League, até por questão de calendário, né? 2 jogos a menos já dá uma aliviada, já dá um período de descanso melhor. Mas não foi o caso, não foi o que aconteceu. Bom, o jogo começou com o Atlético de Madrid em cima do Galatasaray. O Atlético de Madrid pressionou bem, abriu o placar do jogo logo no comecinho com o Simeone, o Juliano, num cruzamento do Ruggeri, e, e abriu o placar e ainda ficou um tempo ali em cima, martelando a equipe do Galatasaray, mas não conseguiu ampliar o resultado. Depois, num lance meio estranho ali, né? O Sané ele conseguiu se livrar da marcação, tocou, acho que foi pro Salai. O Salai tentou cruzar na área, o Llorente foi cortar e mandou para dentro do gol e empatou o jogo. Até ali o Galatasaray começou a dar uma crescidinha, mas nada que ameaçasse muito a equipe do Atlético de Madrid. No segundo tempo, o Atlético de Madrid voltou mal. O primeiro tempo terminou 1-1, né? O segundo tempo também terminou 1-1 no fim das contas. Mas o Atlético começou mal. O Galatasaray pressionou um pouquinho e tal. O Atlético não tinha a mesma intensidade do primeiro tempo. Aí o Simeone fez 2 alterações ali, colocou o Johnny Cardoso e o Lenormand e tirou o Pablo Barrios e o Coque. Nisso que ele tirou o Pablo Barrios e o Coque, ele puxou o Pubil, que estava de zagueiro, ele puxou para a lateral direita e jogou o Llorente para o meio de campo para fazer dupla ali de volantes com o Johnny Cardoso, né? Mas não surtiu efeito. Não rendeu, não foi o que esperava. Eu acho que não era o ideal a se fazer, mas foi o que o Simeone achou que era o adequado ali e arriscou e fez, né? Bom, Atlético de Madrid não se encontrou. No final do jogo, o Galatasaray ainda pressionou, perdeu oportunidades. O Oblak fez uma defesa ali, num chute meio quase que a queimar-roupa ali. No rebote, a bola ia cair no pé do Gabriel Sara, do Galatasaray, aí o Llorente tirou a bola dali, conseguiu mandar para escanteio, mas foi no final do jogo o Galatasaray cresceu e pressionou bastante, mas acabou que terminou no empate. Terminou no 1-1 aí. Agora o Atlético de Madrid está atualmente em 10º colocado, porque tem uns clubes que ainda estão jogando agora nesse horário das 5, né? Para essa fase, para essa rodada ainda da Champions. Então o Atlético de Madrid está em 10º, mas pode cair ali para 11º, porque o Liverpool está jogando também, mas o Liverpool está atrás deles. Aí parece que a Atalanta ultrapassou, o Newcastle também ultrapassou. E é isso, o Atlético está em 10º atualmente. Mas ainda pode cair alguma posição. Bom, o Atlético de Madrid está numa situação, não é muito agradável a situação do Atlético de Madrid, né? Se for analisar bem. Por quê? Eles estão atualmente na La Liga, eles estão em 4º colocado. Estão atrás de Barça e Real, como sempre, e o Villarreal também. O Villarreal tem a mesma pontuação do Atlético, só que o Villarreal tem uma partida a menos. Então os dois têm 41 pontos. Acho que é 41 pontos e o Villarreal tem uma partida a menos. Então o Atlético aí tá numa situação bem delicada. O que acontece? A equipe do Atlético de Madrid não fez um bom mercado de transferências aí. Trouxe o Ruggeri, mas não tem lateral esquerdo. Miguelou ali, segurou a grana ali para trazer o Theo Hernandes e acabou que investiu por causa de, se eu não estiver enganado, 7 milhões de euros, 8 milhões de euros ali. Eles investiram no Ruggeri para lateral esquerda. Ficaram com o Ruggeri e o Galan. E o Galan agora saiu agora nessa janela de janeiro. Foi para um time menor ali da Espanha também, eu não me recordo o clube. Mas atualmente tem o Ruggeri e eles utilizam o Ranco também na lateral esquerda. Tá meio... Então não tem um lateral esquerdo bom, assim. A lateral direita é o Llorente, tem o Molina, tem o Pubil. Eu não sei por que 3. É claro que
são jogadores bem, o Llorente ele joga bem flexíveis, né, versáteis. O Llorente ele joga de lateral direito, joga meio campo, mesma coisa o Pubil que joga de zagueiro e joga de lateral direito, mas eu, por quê? Por que isso? Eu não consigo entender, na verdade, porque podia manter o Pubil e o Llorente, se é o caso, e vender o Molina. Pega uma grana no Molina ali, contrata um lateral esquerdo decente, vendeu agora o Raspadori para a Atalanta, o Raspadori que chegou aí tem 6 meses, não conseguiu desempenhar no Atlético de Madrid, mas foi uma contratação errada. O Raspadori, eu acho o Raspadori um jogador muito bom, eu gosto do Raspadori, mas eu não vejo que tinha necessidade de Raspadori no Atlético de Madrid, se ele vai em consideração contratar um Almada, contratar um Baena e contratar um Raspadori. São jogadores ali com funções bem semelhantes. O Raspador ele também pode jogar mais avançado, né? Mais como ali atacante mesmo. E também joga ali um pouco recuado ali na linha de 3 ali. Então são jogadores que não. E no fim a equipe não tem ponta. Teve o Gallagher também, né? O Gallagher é um jogador que eu criei uma expectativa. Eu não vou dizer que foi errado a contratação dele. Ele é bom jogador, mas no Atlético ele não conseguiu. Claro, ele já chegou um pouco mais tempo, né? Se eu não estiver enganado, ele veio na temporada passada. Então também não conseguiu desempenhar. Não foi um jogador que mostrou o futebol dele que se esperava, né? Mas não vou dizer que foi uma contratação errada. Deu errado, mas no momento não foi uma contratação errada. No momento da chegada dele, né? Eu tinha gostado da contratação dele. Agora, o Raspadori eu achei uma contratação desnecessária e vi que o Atlético não tem pontas, né? Quem são os pontas do Atlético? É o Nico Gonzalez, tem o Juliano Simeone, e quem mais? Não tem mais ninguém. Ele às vezes abre um jogador ali, tipo um Baena, às vezes abre um Almada. São jogadores que não tem aquela. Não é jogador de quebrar linha, né? Não tem aquela. Como é que fala? Não é um jogador que tem bom drible, não tem ultrapassagem no 1 contra 1 ali. Então são jogadores que são mais talentos de armação de jogo, né? Que o Atlético contratou 3 e perdeu não perdeu não, né? Nem contratou ninguém para as pontas. São jogadores de quebrar linha, jogadores de drible, jogadores de velocidade ali, de fazer fogueira mesmo, né? De bagunçar o jogo. E agora o Raspadori voltou para a Itália, né? Foi jogar na Atalanta. E o Gallagher também saiu do Atlético de Madrid. Acho que foi para o Tottenham. E o clube não. Eu vejo que o Atlético de Madrid está numa situação bem delicada, assim, muitos erros, sabe? Investiu muito mal no João Félix lá atrás, começou lá, né? 127 milhões de euros num jogador que fez 6 meses bom no Benfica. E o Atlético foi lá e investiu 127 milhões de euros. O João Félix era um jogador que na época era uma promessa, né? Era um jogador que se esperava muito dele, mas 127 milhões para um time que está em crescimento, vamos dizer assim, o Atlético de Madrid não poderia catar um orçamento, um valor de 127 milhões e investir em um único jogador. Investiu mal também no Lemar, Thomas Lemar, contratou ele por 70 milhões de euros, enquanto que você vê que os bons daquele Mônaco foram para outros cantos, né? O Bernardo Silva foi para o Manchester City, então, e o Atlético trouxe o Lemar. É um negócio meio doido, né? O Fabinho foi para o Liverpool, foi investimentos errados do Atlético de Madrid, e agora você vê que o clube mantém os mesmos erros. Se você for parar para pensar, o Atlético de Madrid, para ele competir com o Barça, competir com o Real Madrid, ele precisa investir em jogadores de impacto, jogadores que cheguem e façam a diferença, na equipe titular, no plantel titular. Não adianta você investir, falar assim, eu quero contratar um jogador para brigar sei lá, com o Johnny Cardoso agora. Então, contrata um cara que chegue para ser titular e coloca o Johnny Cardoso no banco, entendeu? Tipo,
investimentos certeiros, não tem ponto esquerda, contrata um ponto esquerda aí, contrata um ponta que chegue e você fala, puta, esse daqui vai botar o Juliano no Simeone no banco. Mesmo que não coloque, mesmo que com o tempo o Juliano Simeone cresça, tenha mais maturidade e acaba assumindo a posição de volta, mas você contratou um cara que elevou o nível do seu time. Agora fica contratando jogadores que, Ravi Galan, e jogadores como, não sei, tem jogadores que Raspadori, o Raspadori é um bom jogador, mas não é jogador que eleva o nível. O Almada também, eu gosto muito do Almada, eu acho ele muito bom jogador, mas não são jogadores que elevam o nível da equipe se você quer brigar com Real e Barcelona, né? Outra coisa que eu vejo um erro na questão de manter o Simeone. Eu, particularmente, eu acredito que o Simeone não sai tão já do Atlético de Madrid. Eu acho que ele vai ficar ali por bastante tempo. Eu acho que ele vai... Nossa, vai longe ainda. Enquanto ele não desistir, não decidir sair do Atlético de Madrid, ele não sai. Eu vejo dessa forma. Mas eu acho um erro. O Simeone não... Dizem que é o treinador mais bem pago do mundo, né? Então, eu não vejo o trabalho dele como um trabalho para ser o mais bem pago do mundo. Não vejo que ele evoluiu o futebol do clube de uns tempos para cá. Acho que de uns 2, 3 anos para cá já era adequado ter trocado. Eu acho que o Simeone não evoluiu tanto quanto o treinador. Ele evoluiu um pouco porque ele começou desde aquele Atlético, de quando o Atlético de Madrid trouxe o Félix lá, que começou a sair as ideias de que o Atlético de Madrid iria começar a jogar mais avançado. Eu lembro daquele jogo contra o Manchester City, que o Atlético de Madrid pressionou, não venceu o Manchester City, eu não me lembro o resultado, mas não eliminou o Manchester City, mas jogou muita bola naquele jogo, pressionou o Manchester City pra caramba. Foi meio que uma inversão na época, né? Meio que o Manchester City jogou o futebol do Atlético de Madrid e o Atlético pressionou o Manchester City. Foi uma doideira. Então eu vejo que depois o Atlético não evoluiu. Eu acredito que uma troca de treinador faria muito bem. Eu não vejo o elenco do Atlético de Madrid como um elenco monstruoso, assim, mas eu acredito que pode se tirar mais dessa equipe. Eu acho que é uma equipe que poderia dar mais trabalho para Barcelona, mais trabalho para Real Madrid, na questão de perder menos pontos para equipes pequenas. Se assistir um jogo do Atlético de Madrid, é um jogo sofrido. É um jogo que você fala, cara, que jogo empurrado, sabe? Um jogo meio truncado, um jogo meio chato de assistir. Não é aquele jogo fluido. O Atlético de Madrid não joga dessa forma. É estranho, é chato de assistir. E eu acho que a equipe pode ter mais, pode se tirar mais dessa equipe. Só que não vai ser com o Simeone, né? Não vai ser com o Simeone. E o bonde vai passando. Eu acho que o Atlético de Madrid já passou da hora de trocar de treinador. Tem treinadores bons aí no mercado. Tem o Enzo Maresca, que agora saiu do Chelsea. Eu acho que o estilo de jogo do Enzo Maresca talvez melhorasse o Atlético de Madrid. Tem o Naim Emery, que está no Aston Villa também, que eu acho um baita de um treinador, muito bom treinador. Então são treinadores que elevariam um nível, que são melhores do que o Simeone, mas o Atlético está preso, né? Talvez por gratidão. Porque ao meu ver, eu penso assim, se você coloca um desses caras no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid vai continuar em terceiro, vai se manter em terceiro, que é o que sempre o Simeone fez aí de um tempo para cá. Ganhou 2 títulos, dois títulos da La Liga, eu acho, nesse período, se eu não estiver enganado, 2 títulos. E o resto é terceiro colocado. Alguma vez fica em segundo ali, mas quando está muito em crise e entre os dois maiores lá, entre o Barça e o Real, então eu acho que uma troca de treinador não vai ser impactante a ponto do Atlético não ir para a Champions, que eu acho que vai continuar indo para a Champions. Em quarto colocado fica, né? Lá no espanhol. Agora, você coloca um treinador melhor, você vai falar assim, você vai esperar no mínimo o terceiro colocado, que eu acho que um Enzo Maresca, um Naim Emery pode trazer para o Atlético de Madrid um terceiro colocado. Ainda mais, tipo, em fase de adaptação, porque eu acredito que os jogadores estão muito adaptados ao estilo de jogo do Simeone, então seria uma mudança, talvez, dependendo do treinador aí, que precisaria de um pouco de adaptação, mas aconteceria. São bons jogadores, são profissionais, né? Então
Uma quebra dessa, talvez o Atlético conseguisse subir um pouco o nível, né? Porque eu acho que o Atlético bateu no teto ali com o Simeone, e eu acho que já desceu um pouco do teto do que o Atlético poderia chegar com o Simeone, já não está mais no nível máximo, eu acho que caiu um pouquinho do máximo com o Simeone, o auge já foi. Então eu acho que o Atlético de Madrid precisa de uma mudança, precisa de um treinador novo, precisa de mentes mais elaboradas na hora de montar os elencos também, porque investe muito mal. Saindo, o Raspadori saindo com 6 meses de clube, o Thiago Almada saindo um monte de burburinho aí dele saindo do Atlético de Madrid. Tem 6 meses que chegou também, então não faz sentido, né? Você vê que o investimento foi mal. O João Félix foi um péssimo investimento, o Thomas Lemar foi um péssimo investimento. São jogadores que. Isso que deve ter mais, é que eu não tô conseguindo puxar de cabeça aqui agora, mas com certeza tem mais jogadores. Então eu acredito que o Atlético precisa de um chacoalhão. Eu acho que enquanto manter o Simeone vai ser isso aí, vai ser terceiro colocado na La Liga, vai dar um trabalhinho ali e vai chegar nas oitavas da Champions ali, quartas quando muito assim, quando pegar um time mais fraco ali, ou às vezes faz um jogo bom contra algum time melhor e ultrapassa e cai ali nas quartas de final. É isso. Então vamos ver, né? Eu espero que haja uma mudança. Se o Atlético vamos dizer que o Atlético não passe das oitavas na Champions e fique em quarto lugar no espanhol, por exemplo, talvez haja um chacoalhão aí, porque o Simeone, se eu não estiver enganado, ele tem contrato até o fim da próxima temporada, né, que é a 26, 27, mas vamos ver o que vai dar. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que vocês deixem sua opinião aí nos comentários, digam o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam do que eu estou falando, e não esquece de deixar o like e compartilhar, valeu? É nóis!